Fala galera da RPG Brasil, tudo bom com vocês? Eu sou o João Vitor e sejam bem-vindos ao primeiro Storycast Pocket, rapaz! Sim, a volta dos podcasts para vocês aqui da RPG Brasil está começando! E vocês têm pedido muito pela volta do Storycast, mas como é bem difícil da gente acabar se reunindo, iremos adequar ao modo diferente de podcast. Ele é um pouco mais curto, mas com um assunto um pouquinho mais longo. É basicamente aquilo que não dá para fazer num Story News, mas que também a gente não tem disponibilidade para fazer em um Storycast completo. Então, como que vai funcionar? Acabou os Story News? Acabou outras séries? Não é bem assim não. Story News a gente está pretendendo postar de 15 em 15 dias, enquanto o Storycast Pocket fica para os outros 15 dias, ou seja, um vídeo por semana para vocês. Lembrando, assim como todo podcast, ele está disponível para vocês fazerem o download na descrição. Rapaz, então é um formato de podcast que a gente tem se inspirado em outros aí na comunidade que estão fazendo para tentar aliviar um pouco tanto a parte da edição, mas não pecar em conteúdo. Então, foi pensado e discutido a existência desse tipo de podcast um pouquinho menor, que a gente deu o nome de Storycast Pocket. E hoje, nesse Storycast, nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre Malcave. Rapaz, o antediluviano do clã malcaviano. Sim, demorou um pouco para a gente tocar nos assuntos dos antediluvianos, mas com toda a bagagem que a gente já tem lá no nosso canal, acredito que já estamos mais do que prontos para começar a falar sobre esses caras. Mas espera só um pouquinho, porque a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram tanto no e-mail quanto lá no nosso canal. Então fica ligado, vamos para o quadro de perguntas e respostas. A primeira pergunta que nós temos aqui já é bem antiga, que já era para ter sido respondida em outros podcasts e foi enviado por Lucas Fara. A justiça vem de cima. Peguem essa referência. E ele diz: pessoal, comecei a jogar Vampiro à Máscara faz pouco tempo. Me envolvi inicialmente com o universo inteiro do Storyteller via Storycast de vocês. Pô, valeu. Atualmente estou usando um toreador recém-abraçado. Venho por esse meio pedir para que voltem logo com os vídeos. Rapaz, faz tanto tempo sim que a gente já estava até parado nessa época. São incríveis, principalmente para as pessoas como eu, que acabaram de descobrir sobre o Vampiro à Máscara e buscam aprender mais. Gostaria que falassem mais sobre as histórias de vocês e principalmente sobre as características que ganharam depois de descobrir o livro de Nod. Foi algo que me interessou muito. E, se possível, contem mais sobre suas aventuras que já tiveram com um toreador. Atenciosamente, Lucas. Rapaz, então, a respeito sobre nós e a galera da RPG Brasil, você pode descobrir no nosso 5º podcast, que está lá disponível, que, se não me engano, ele se chama Nossa Mesa. Dá uma conferida lá e quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre nós, tá tudo lá. Ficou bem engraçado e vale a pena ouvir. Quanto a descobrir o livro de Nod, a gente demorou um pouco, pelo menos eu demorei um pouco a ler o livro de Nod e a entender o que estava falando lá. No começo, quando eu peguei o livro de Nod e vi ele, eu pensei, pô, velho, isso é um livro de poesia, que texto diferente, que coisa é essa, cara? Mas com um pouco de experiência que você vai lendo, você vai compreendendo e vai recebendo tudo o que o livro tem a te entregar. Cara, a princípio a coisa que eu mais achei irada de todas foi a descrição dos clãs. Aquilo pra mim foi o que me ganhou no livro de Nod, com certeza. Quanto às aventuras de toreador, nas mesas que eu participei, eu mesmo não uso toreador. Nunca usei, nunca escolhi nenhum dos jogos de Vampiro à Máscara. Eu já joguei, nada contra, mas é que eu sou mais ligado aí à necromancia, à linhagem dos Capadócios, Giovanni e outros aí, né? Me interessa um pouco mais. Mas na nossa mesa tem um jogador que já puxou um pouco mais de experiência com o toreador e ele buscou um lado um pouco mais cigano, cara. Ele buscou uma área mais diferente
não ficou entrosado apenas no estereótipo de sedutor incrível e ficou bem legal lá no nosso jogo. É uma pegada um pouco diferente para um toreador, mas é que acaba funcionando, pelo menos para nós. A outra pergunta foi mandada por Carlos Igor pela hashtag RPG Brasil Responde no nosso canal. E ele pergunta: vocês não têm planos de empreender nenhuma outra crônica que não a de Londres? Acham que os streams e jogos farão o canal voar do chão? Rapaz, a Crônica de Londres, ela foi um marco no nosso canal, porque trouxe muita gente e muita gente gostou da qualidade dela, da edição e da história. Cara, mas a maior dificuldade é juntar para jogar. É muito difícil da gente se reunir e juntar e gravar. Por isso que não teve nem continuidade da própria Crônica de Londres. Além que, por exemplo, streaming, assim, ao vivo, seria um pouco mais fácil para nós, né? Visto que não exige toda aquela carga de edição e tempo. Para vocês terem noção mais ou menos, eu já descrevi isso lá no nosso Padrim. Eu, para fazer esse podcast sonorizado, bem legal, e o segundo ficaria melhor ainda, com certeza, eu gastei na média aí de umas 50 horas, mais ou menos, editando em frente ao computador. E atualmente meio que eu não tô com esse tempo para poder editar, por mais que eu goste e queira fazer, a ideia de gastar 50 horas, tipo uma semana de serviço. Teve um dia que eu me lembro editando aquele podcast, cara, eu fiquei o dia inteiro para terminar, tipo, meia hora do podcast. E olhe lá, foi tudo detalhadamente editado de uma maneira incrível. Mas infelizmente não deu para continuar. E se um dia o nosso grupo aqui tiver um pouco mais de tempo, por que não, né? E a última pergunta que responderemos hoje veio de Suda51. Pergunta feita no nosso último vídeo da semana passada. Ele diz: ótimo vídeo, mas eu tenho duas perguntas. Caçadores também podem usar sua fé verdadeira? E vocês vão fazer vídeos sobre caçadora revanche? Primeiro, caçadores podem sim usar sua fé verdadeira. Na verdade, a maioria dos seres sobrenaturais do mundo das trevas possui sua fé verdadeira, mesmo que muitas delas venham a distinguir na forma como ela reage. Como, por exemplo, o lobisomem paga a fé verdadeira, ele vai crer em Gaia e vai receber seus bônus lá descrito no livro. Mago vai impor sua fé verdadeira, como o ser humano pode vir uma fé verdadeira de Deus ou pode vir uma fé verdadeira do seu próprio avatar. Então é uma parada que muda muito. Então sim, caçadores podem ter fé verdadeira. Se você estiver falando dos caçadores do livro Caçadores Caçados e não dos Hunter, aí é mais ainda. A fé verdadeira está bem implementada naquele livro. Quanto a Caçadora Revanche, cara, esse é o livro que eu menos li de todo o mundo das trevas. Não sei porquê, mas ele não exatamente me chamou a atenção, ou por ainda não ter sido muito bem divulgado como os outros jogos, eu não cheguei a pôr meus olhos nele ainda direitinho. Apesar de eu compreender um pouco sobre as edges dele e essas coisas, ainda não chegou no ponto da gente até fazer um vídeo dele. Mas nada que no futuro não possa acontecer, com certeza. Então, acabando esse quadro de respostas, vamos finalmente para a parte do antediluviano que a gente vai falar aqui hoje, o Malkavi. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. A primeira coisa que vocês precisam saber a respeito de Malkavi é que ele é filho de Enoque, o Sábio, e é progenitor maior de todos os Malkavianos. Ele mesmo diz que é o segundo mais velho ou mais poderoso do clã Malkaviano, onde apenas a sua irmã gêmea o supera. Mesmo não havendo nenhuma confirmação de que isso seja verídico, é dito em alguns relatos que essa possível irmã gêmea dele possa vir a ser Arikel, a antediluviano dos toreadores, ou mesmo possa vir a ser Malakai, que seria um antediluviano mais instável que o próprio Malkavi. Mas como vocês sabem, história de antediluviano, muita coisa é teoria, muita coisa é uma proposta, então cabe a você decidir se é basicamente real ou não. As histórias a respeito de Malkavi divergem no tempo. Ele já foi citado como um homem sábio e de autoconhecimento, ou mesmo como um anjo mensageiro escolhido. Este antediluviano nasceu há 4.000 anos antes de Cristo e foi condenado à insanidade pelo resto de sua existência
por Caim por ter desrespeitado sua imagem de alguma maneira. Ele que veio a chamar essa loucura de visão, que por fim seria passada a seus descendentes. Ele se nomeia irmão de Saulote e Sete. Saulote, que por diversas vezes tentava curar suas feridas e amenizar sua dor, foi fracassado ao tentar fazer isso na maldição de Caim. Existe uma coisa curiosa a respeito deles, que Malcave sempre cutucava com vara curta Sete, pois os dois tinham ideais diferentes sobre as fraquezas humanas, morte e vida. Malcave dizia que tudo por fim viria a ser revelado por meio de visões, sendo realmente reveladas pela mente e percepção. Já Sete dizia que só poderia ser encontrado por meio das profundezas da alma de cada um, e que os humanos eram apenas capazes de descobrir um pouco da grandeza do universo, mas que apenas os mortos-vivos eram capazes de ver as coisas escondidas. Foi quando os dois foram perguntar para o seu irmão Saulote quais deles estavam certos a respeito de tais questões. Saulote se envergonhou por não saber a resposta, mas queria peregrinar para conseguir a resposta para ambos. Sete ofereceu um cajado de madeira e o mesmo devolveu a sua espada para Sete, enquanto Saulote deu para Malcave sua coroa. Mas Malcave não tinha nada para lhe oferecer. Foi quando ele cortou seu dedo e desenhou com sangue um olho na testa de Saulote. Malcave nunca mais viu Saulote desde então. Para vocês terem uma ideia, Malcave possui uma mulher que andava ao seu lado. O seu codinome era Noiva da Peste, uma mulher que é citada em fragmentos por estar junto a ele, acalmando temporariamente sua loucura, e era conhecida por ser uma mulher muito pacífica e amar Malcave. Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Agora vamos dizer a respeito um pouquinho sobre a morte de Malcave. Uma guerra na cidade de Petra fez com que os 13 antediluvianos corressem para os seus próprios caminhos e até mesmo fez inimizades internas entre os 13. E nessa fuga, Malcave foi atacado por alguma coisa. É descrito que seu corpo fora rasgado por garras, cortado por facas e perfurado por dentes. Bom, ele foi estraçalhado e seu sangue foi completamente derramado nessas terras. E seja lá quem for que tenha atacado ele, não teve forças ou coragem suficiente para beber de seu sangue, mas jogou seus pedaços no rio e nos mares. Mas como vocês já sabem e têm o mínimo de conhecimento sobre antediluvianos, é que jamais dá para acabar com um deus dessa maneira. Então é aí que entra a parte interessante a respeito de sua morte, que ele não morreu, que agora seu sangue viraram nervos pela terra que conectam seus descendentes uns com os outros, o que faz todo sentido quando se fala da rede da loucura dos malcavianos. Ah, mas espera aí, você não conhece o que é a rede da loucura, cara? Não se preocupe, tá bom? Porque no nosso canal nós já fizemos um vídeo bem bacana a respeito da rede da loucura. E você pode conferir aqui na descrição. Porém, também existe a teoria de que ele se encontra em torpor na cidade de Petra, não tendo morrido no ataque. E se isso for verdade, esse problema explicaria a desestabilidade regional na sua época, que tomou conta da cidade por um tempo, sendo diretamente responsável pelo massacre que aconteceu em Jerusalém em 1099, conhecida como o Cerco de Jerusalém. Agora que você já sabe o que ocorreu com o Malcave, você vai saber como ele está na Guerrena. Os contos dizem que ele poderia estar em Torpor, não é? Mas como alguém poderia saber sua localização se ele é um dos mestres em ofuscação, cara? Malcave existe como uma entidade multicorpórea, visto que de todos os antediluvianos ele é o que está mais ligado às suas crias. Seu torpor não o limitou a saber de tudo o que ocorre no mundo, pois ele é capaz de ver através dos olhos de suas crias desconhecidas, por meio da rede da loucura. Ele é mestre da dominação, tendo aprendido antes mesmo da demência, podendo possuir corpos. Sim,
no plural, espalhando sua demência como uma doença para milhares ou mesmo milhões de vampiros humanos, todos levados à loucura, sendo para os humanos essa loucura permanente. Na crônica Nightshade do livro Guerrena, Malkavi, já por sua vez, já é retratado como uma dúzia de garotas pequenas, idênticas com os olhos brilhantes. E aí, curtiu esse formato de Storycast? Quer ver mais um Storycast Pocket nas próximas semanas? Não se esqueça de deixar as suas perguntas aqui com a hashtag RPG Brasil Responde para a gente estar conversando um pouco mais no próximo podcast. Quer ver outro antediluviano sendo descrito e conhecido um pouco mais aqui no nosso podcast? Não se esqueça de perguntar qual que você quer ver. Conhece alguma coisa a mais sobre Malkavi, citações? Também comente aqui nos comentários para que as pessoas possam também saber dos seus conhecimentos. É claro, a gente quer que todo o conhecimento possa ser espalhado, não só por nós, mas também por vocês aqui no nosso canal. Beleza? Então, até o próximo Storycast Pocket e não deixe a loucura contaminar vocês. Falou!